Saudação a todos, quem vos fala é Lucas Nogueira, do canal Andar no Espírito. Estamos aqui para mais um vídeo e mais um tema. O tema de hoje é: quem é a besta do Apocalipse? Eu acredito que você já deva ter lido o capítulo 13 do livro do Apocalipse e se deparado com uma besta que tem 7 cabeças, 10 chifres, sobe do mar. Mas o que representa esses símbolos e quem é a besta? Quer saber? Vem comigo, que hoje você vai descobrir. Pois bem, pessoal, para tratarmos desse tema, precisamos recorrer a um texto das Sagradas Escrituras. Acompanhe comigo. Apocalipse, capítulo 13, dos versos 1 ao 2, diz assim: E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. No versículo 1 deste capítulo, o apóstolo João vê uma besta emergindo, subindo do mar. Esta besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas no livro do Apocalipse, este ser não é apenas o único que possui essas características, mas alguém possui as mesmas características. Sabe quem é? Apocalipse capítulo 12, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Sendo assim, tanto a besta quanto o dragão possuem características bem semelhantes, pois ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. No entanto, também há uma notável diferença, visto que os diademas, ou as coroas da besta, estão sobre os seus chifres, mas os diademas do dragão estão sobre as suas cabeças. Nesse sentido, a besta é uma espécie de imagem do dragão. Tanto é que no versículo 2 deste mesmo capítulo, o dragão aparece concedendo à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O livro do Apocalipse nos declara explicitamente acerca da identidade do dragão. Acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi atirado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Mas se o dragão representa o diabo, quem representa a besta? O Apocalipse é um livro de contrastes, onde Satanás tenta imitar a Deus em tudo, de modo que para cada elemento divino existe uma contrapartida satânica. Ao passo que, se o diabo é o antideus e o falso profeta é o anti-Espírito Santo, a besta é o anticristo. Isso fica ainda mais evidente quando lemos Apocalipse capítulo 13, versículo 18, onde nos é dito: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Portanto, a besta não se trata de algo subjetivo, abstrato ou meramente um sistema. A besta se trata de um homem feroz e cruel que surgirá nos últimos dias. Mas se o dragão representa o diabo e a besta representa o anticristo, o que representa as 7 cabeças de ambos? O livro do Apocalipse nos dá uma pista. Acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 17, dos versos 9 ao 10 diz assim: Aqui se requer sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. O capítulo 17 do Apocalipse é um capítulo que trata sobre a grande prostituta. Tem até um vídeo no canal sobre esse tema. Eu recomendo que você o assista. Mas o capítulo 17 também trata sobre a besta. Pois no versículo 3 deste mesmo capítulo, a grande prostituta aparece assentada sobre a besta. Deste modo, as 7 cabeças da besta estavam representando 7 reis, dos quais 5 já haviam caído. Um ainda existia na época do apóstolo João e o outro ainda não havia vindo. E quando viesse, convém que durasse pouco tempo. Mas agora que sabemos que as cabeças representam reis, a grande pergunta é: qual é a identidade deles?
O livro de Daniel nos fornece uma chave para compreendermos quem são eles. Acompanhe comigo. Daniel, capítulo 7, dos versos 1 ao 7, diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o resumo do seu sonho. Daniel disse: Na minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha as asas de águia. Eu observei até que as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Ele foi dito: levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso vi outro animal, que parecia com um leopardo, e nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Na minha visão à noite vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores, e tinha 10 chifres. Nesta visão, Daniel vê 4 animais. O primeiro animal ele descreve como semelhante a um leão, o segundo semelhante a um urso, o terceiro semelhante a um leopardo, e o último ele o descreve como um animal terrível e assustador. Vocês perceberam que os mesmos animais que Daniel viu foram os mesmos animais que o apóstolo João viu no capítulo 13 do livro do Apocalipse? Daniel viu o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível. Já João vê a besta com características do leopardo, do urso e do leão. Os animais que Daniel viu fazem referência aos reis e aos seus respectivos impérios mundiais, onde o leão está associado com o Império Babilônico e representava a força e a voracidade com que Nabucodonosor devorava os seus inimigos. O urso está associado ao Império Medo-Persa e representa a estabilidade e a consolidação com que Ciro estabeleceu seu governo. O leopardo está associado ao Império Grego e representa a capacidade e a velocidade com que Alexandre, o Grande, conquistava territórios. No entanto, Daniel não nomeia o último animal, mas o que Daniel não fez, João fez, porquanto o último animal que Daniel viu é o primeiro animal que João vê no capítulo 13 do livro do Apocalipse, ou seja, a besta. Nesse sentido, Daniel olha para o futuro e vê o leão, o urso, o leopardo e a besta. João, numa ordem inversa, olha para o passado e vê a besta, o leopardo, o urso e o leão. No entanto, a diferença da visão de Daniel para a visão do apóstolo João é que Daniel vê os animais de forma independente. Já o apóstolo João vê esses mesmos animais como características do último animal. Sendo assim, o anticristo combinará todas as habilidades dos antigos reis dos impérios mundiais, formando assim uma espécie de paganismo supremo, onde todos os homens ímpios parecerão crianças perto dele. Pois a profecia fala sobre 7 reis. Nesse sentido, onde estão os demais? Daniel começa pelo Império Babilônico porque este império era o império vigente na sua época. Mas antes do Império Babilônico, as Escrituras Sagradas nos relatam sobre a origem de 2 outros impérios, ou seja, o Império Egípcio e o Império Assírio. Deste modo, na época que o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, 5 reis já haviam caído. Os 5 reis cujos impérios caíram foram o egípcio, o assírio, o babilônico, o medo-persa e o grego. Um ainda existia na época do apóstolo João, no qual era César, com o Império Romano. Mas o último rei ainda não havia chegado, pois este rei é exatamente o anticristo. Ao assistir este vídeo até este ponto, você pode se perguntar, mas por que saber tudo isso? Eu digo a você que a maneira com que você vê o futuro vai determinar como você vive o presente. E se você vive distraído com as coisas deste mundo, saiba que elas podem mudar muito rápido.
e que as suas escolhas vão determinar de que lado você vai estar no final. Se esse vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e que Deus abençoe você e a sua família.